Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos começar uma série nova chamada Aprenda Git na Prática. Mas antes vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. Isso vai me ajudar a entender que esse conteúdo é relevante para você e me motivar a criar novos conteúdos como esse aqui no canal. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Então, o que seria o Git, né? O Git, ele é um sistema de controle de versão. Isso quer dizer que com ele a gente vai conseguir controlar todas as alterações que a gente fizer no nosso projeto, né, no nosso código. Então, no HTML, CSS, JavaScript, tudo que tiver ali dentro do projeto, a gente vai conseguir controlar, gerenciar com ele. Então, aqui eu peguei uma definição aqui do próprio, deixa eu aumentar aqui, do próprio site aqui do Git, que é esse aqui embaixo, eu deixei a referência. Então aqui ele fala que o Git é, é um gratuito, open source gratuito, sistema de controle de versão distribuído, né? Coloquei até aqui em negrito. A gente vai entender um pouco na teoria e na prática, mas distribuído porque ele permite ter várias cópias do projeto em cada máquina, em cada usuário que está utilizando. Então fica distribuído, não fica tudo centralizado numa máquina só. Então aqui eu preparei aqui um diagrama para ajudar nesse entendimento. Então aqui tem uma visão bem geral aqui, basicamente aqui então aqui a gente tem no caso aqui seria o meu computador, né? E um, um servidor, né? Seria no caso um outro computador, digamos assim, né? Seria um outro servidor e cada servidor desse teria um repositório, né? Então o Git ele funciona com base em um repositório. Esse repositório basicamente seria onde está armazenado os arquivos do projeto, né? Então, aqui no caso teria um repositório local. Esse repositório local, os arquivos do projeto ficariam armazenados aqui no meu computador mesmo, né? Em uma pasta do meu computador. E além disso, a gente teria o repositório remoto, né? Onde os arquivos ficariam hospedados na internet, em outro servidor. No caso aqui, eu coloquei como repositório remoto o GitHub. Não vou entrar muito em detalhes, né? Até porque esse não é o foco do vídeo de hoje, mas o GitHub aqui, basicamente, ele vai ser usado como repositório remoto para hospedar o nosso projeto, né? E, e tanto no repositório local quanto no remoto, a gente tem o Git controlando todas as alterações que são feitas no projeto. Então, quando eu crio um projeto aqui, um repositório do Git no computador, ou seja, ele vai estar local, eu posso fazer as alterações nele e enviar essas alterações via, que eu coloquei até um comando, né, git push, lá para o repositório remoto. Nesse repositório remoto, que vai estar na internet, outras pessoas também podem acessar esse repositório, né? E uma vez disponível, enviado para o repositório remoto, eu posso obter também as informações do remoto, as alterações, né, no código, usando o git pull. Aí, no caso, ele vai baixar as alterações. Aqui, no caso, o remoto poderia ser aqui, geralmente, né? Um repositório só, e aqui eu poderia ter muito bem outro repositório local, que no caso aqui seria de outra pessoa, né? Então, outro computador, vou colocar aqui. Ali teria o computador dele, só que ele poderia ter o repositório dele
local, referenciando aqui também o repositório remoto. Dessa forma, a gente conseguiria trabalhar em equipe, né? Então, eu aqui no meu computador mando as informações aqui via push, né? E o outro usuário que também está trabalhando no projeto, ele conseguiria baixar essas informações pelo comando git pull do Git. Ele baixaria para a máquina dele as alterações que eu fiz no código, por exemplo. Só vou desfazer aqui para voltar. Bom, espero que esteja claro essa rápida introdução, né, de como que funciona o Git. Então você vai ter sempre um repositório remoto na sua máquina, local na sua máquina, e um repositório remoto que vai estar em outro servidor, no caso o GitHub aqui. Bom, então eu vou logo para a prática, porque eu acho que fica mais claro entender. Então aqui eu coloquei alguns comandos aqui, né? Git init para inicializar o repositório local, né? Que é esse repositório aqui. E dentre vários outros comandos. Mas vamos ver isso aqui então na prática. Bom, o primeiro passo aqui que eu coloquei é instalar o Git. Então basta entrar aqui nesse link. Eu vou deixar essa página aqui disponível para vocês poderem acessar o link depois. E aqui a gente tem o download, no caso aqui eu estou usando o Windows, mas dá para ver aqui que tem para outras plataformas, né, também. Mas aqui no caso do Windows, basta clicar aqui, ó, e baixar e instalar. Eu já tenho ele instalado, mas basicamente é baixar o executável, dar 2 cliques para executar e next, next e finish, deixando todas as configurações padrões. Deixa aqui. Feito isso, a gente já pode abrir aqui o nosso terminal, o nosso CMD, para criar o repositório local no Git, chamado Git na prática. Vou até copiar aqui. Então a gente vem aqui, ó, no prompt de comando. Eu vou criar esse diretório Git na prática. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver como é que aumenta aqui o terminal. Muito pequeno. Editar. Bom, aqui eu não estou conseguindo aumentar. Bom, mas vou criar aqui criei o diretório, Git na prática. Eu vou entrar dentro dele e aqui eu vou dar o comando git init para justamente inicializar o repositório. Então aqui ele já fala, ó, repositório inicializado vazio. Então ele cria esse arquivo .git, que é onde ele mantém todas as configurações do Git, né? A partir desse arquivo aqui, desse .git, que ele vai conseguir controlar as alterações do nosso projeto. Então aqui se eu der um dir /a, ele vai exibir aqui o .git, né? Então aqui ele fala que está vazio. Vamos voltar aqui. Então a gente já criou o projeto, verificar se há alterações com o comando git status. Opa, consegui aumentar aqui. Fica bem melhor assim. Deixa eu ajustar aqui. Legal, então aqui a gente vai dar um git status. Então aqui a gente vê que ele fala até que nothing, né, não existe nada, nenhuma alteração. Aqui então, verificar se alterações não, a gente vai criar o arquivo index no local, no repositório local. Então aqui eu vou criar um arquivo, por exemplo, colocar assim, ó, página home. Então aqui eu vou criar um arquivo chamado index, né? Dentro dele eu vou colocar esse conteúdo aqui. Então, dá um enter. Se eu verificar o que tem dentro do arquivo, tá lá, página home. Se eu der um dir, tá aqui o arquivo. Criei o arquivo. Então, se a gente der um status agora,
git status, dá para ver que ele fala aqui que tem um arquivo, né? Aqui ele fala esse untracked files, né? Então aqui é um arquivo que não está rastreado ainda pelo Git, né? Então ele ainda não está enxergando esse arquivo. Aqui eu deixei um link aqui em cima, que é mostrando justamente esse link aqui, ó, os estados, né, de alteração dos arquivos. Então aqui dá para ver aqui que ele está untracked, né? Ou seja, ele não está sendo controlado. Conforme a gente vai rodando os comandos, o status do arquivo ele vai mudando entre esses aqui. Bom, mas vamos voltar aqui então. Opa, aqui. Então aqui, vamos voltar. Aqui a gente vai realizar commit. Então o commit é quando a gente quer salvar as alterações que a gente fez no projeto. No caso aqui seria a alteração que a gente fez no index.html, que a gente criou ele. Agora a gente vai salvar esse arquivo no Git. Para isso a gente usa esse comando commit. Então a gente... Só que antes a gente tem que adicionar ele para o Git. Aqui eu vou usar esse ponto para ele adicionar todos os arquivos que estão no diretório atual. Então se eu der agora um git status, a gente vai ver que ele já mudou, né? Agora ele não está em tracked. Ou seja, ele já está sendo rastreado e ele está em verde. Ele está falando que tem alterações para ser comitadas, né? Para serem salvas. Então aqui a gente vai dar um git commit -m e aqui a gente passa uma mensagem, esse image de mensagem. No caso aqui eu até coloquei aqui, ó, git criando index. Então vou colar aqui, se eu der um enter, então ele falou que um arquivo alterado, uma inserção, então deu tudo ok. Se eu voltar aqui e der um git status, então aqui novamente ele fala que não tem nada para comitar. A árvore de trabalho está limpa, ou seja, todas as alterações que a gente fez dentro do nosso projeto foram salvas no Git. Legal. Então aqui, ó, então a gente já fez essa parte. Então deixa eu só voltar aqui para nosso esquema. Eu fiz então até esse momento a gente só está aqui no repositório local. Então a gente já criou nosso index aqui na pasta, né? E depois a gente vai interagir com o repositório remoto para enviar esses arquivos, esse projeto, para o repositório remoto. Aqui embaixo eu separei criei aqui um gráfico, né, uma estrutura aqui, visual, para ficar mais simples o entendimento aqui. Então eu fiz ele bem completo aqui, que vai servir para continuar para os próximos vídeos. Mas aqui no caso a gente vai trabalhar com esses até essa parte aqui. Eu vou até mudar de cor. Deixa eu colocar um azul, um roxo. Então aqui a gente tem o nosso repositório por enquanto, né? Em amarelo aqui simbolizando o repositório local. Por enquanto a gente só tem esse amarelo, repositório local. Então aqui a gente já salvou a alteração aqui no commit 1, que a gente acabou de fazer. Então aqui eu coloquei como se fosse uma linha do tempo, né? Então aqui embaixo eu coloquei o tempo. Então aqui primeira coisa que a gente fez aqui foi o commit 1 no repositório local. Legal? Agora vamos voltar aqui. Bom, bacana, já fizemos aqui. Agora a gente vai criar uma conta no GitHub. No caso eu já tenho criado essa conta, mas caso você ainda não tenha criado, é só acessar esse endereço aqui, deixa eu abrir. É bem simples, clicar em Sign Up ou criar conta, né, se tiver, no caso aqui está em inglês, mas é super simples, tá? Então basta ter um e-mail e preencher um formulário, é super simples. Então aqui eu já tenho a minha conta aqui criada,
Então, acessando o seu GitHub, é só clicar nesse sinal de mais aqui, New Repository. A gente vai criar um repositório novo. No caso aqui, vamos criar com o mesmo nome aqui do repositório local. Mas poderia ser outro nome, não teria problema. Então aqui, ó, vou criar aqui. Aqui eu vou colocar uma descrição. Então, colocar aqui série de vídeos explicando vídeos do YouTube. Do YouTube, explicando na prática como o Git funciona. Bom, colocamos uma descrição. Aqui no caso, se você pode deixar como público, né, para que outras pessoas possam acessar ele, ou privado, se for um projeto pessoal que você não quer exibir para outras pessoas, né? Ou você queria vender, né, esse projeto, mas aqui no caso eu vou deixar público. Bom, eu vou criar o repositório. Legal, então aqui ele já criou o nosso repositório. Então aqui, criar a conta, criou o repositório. Então aqui eu vou referenciar o repositório remoto a partir do repositório local. Ou seja, no meu repositório local, eu vou dizer qual que é o repositório remoto que ele vai estar apontando. Né? No caso aqui desse diagrama aqui, então aqui tem um repositório local. O que eu vou fazer é criar uma referência para o repositório que eu acabei de criar no GitHub. Para isso, gente, vamos voltar aqui. Opa, isso, a gente vai voltando aqui. Basta a gente fazer assim, ó, git remote add, então orange. Esse orange aqui é como se fosse um nome, né, que a gente vai referenciar mais para frente, um nome para o endereço do repositório remoto. Se a gente voltar aqui no GitHub, a gente tem essa URL aqui, ó. Então a gente vou clicar aqui em copiar, eu vou voltar lá aqui no prompt de comando e vou colar esse caminho. Legal, dando um enter, se eu der um git remote -v, de V é de verbose, né, para ele mostrar os repositórios. Então aqui a gente vê que o orange já está apontando aqui pro Git remoto, né? E você vê que aqui tem tanto o fetch, né, e o push, né? O push seria para enviar as alterações para o remoto, e o fetch, no caso aqui do exemplo eu coloquei como pull, né, seria para baixar as alterações do remoto. Bom, legal, então a gente já referenciou o remoto. Agora que a gente já referenciou, a gente vai enviar as alterações do nosso repositório local para o remoto. No repositório local aqui, a gente tem esse index que a gente acabou de criar, né? A gente deu um commit para salvar esse index.html no controle de versão do Git. Então, um outro comando aqui, ó, se a gente der um git log, a gente consegue ver esse commit que a gente acabou de fazer, que está aqui. Se a gente olhar aqui no repositório remoto, ele ainda está vazio, não aparece nenhum arquivo aqui, né? O que a gente vai fazer é enviar agora as alterações do local para o remoto. Legal. Para isso, a gente vai usar um comando aqui chamada git. Então a gente vai fazer um git push, né, para empurrar as alterações do local para o remoto. Que remoto? O orange, que a gente acabou de criar. E aqui a gente vai colocar main, né? Esse daqui é uma dúvida muito comum, porque o Git ele mudou o repositório
padrão, né, que ele cria na verdade, a branch padrão, né, que ele cria. Então ele cria como, atualmente, antes ele criava como master, agora ele está criando como main. Então se eu der um git push, só que o que acontece? Aqui ele deu falha, né? Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui, ó, te der um git status, a gente vai ver que ele está como master. Só que o padrão atualmente é main. Então, aqui o GitHub ele está usando o main. Para fazer essa alteração, a gente vai usar esse comando aqui, ó. Git branch -m main. Opa, vou colocar aqui, ó. Git branch -m main. O que esse comando vai fazer? Ele vai pegar o branch atual que a gente está, que no caso é master, e vai modificar ele, ou seja, vai fazer um rename, né, para main, para o nome main. Então, se a gente der um enter aqui, e agora a gente der um git status, agora a gente vê que ele está na branch main, né? Eu ainda não comentei o que seria uma branch, mas a branch seria basicamente o espaço de trabalho, né? Então, dentro de um repositório, a gente pode ter várias branches, né, separadas. Então, aqui, por exemplo, seria uma ramificação, né? Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando aqui no main, tá vendo? Repositório local agora, a gente está trabalhando no main. Então, o commit 1 está na branch main, que seria essa ramificação aqui. Mais para frente eu vou explicar como criar outras ramificações para a gente conseguir trabalhar em paralelo, né? Então, legal. Então, a gente já tem aqui, vamos voltar. Então, agora vamos tentar executar novamente o comando do git push para enviar as alterações para o repositório remoto. Vamos ver. Ah, legal. Então, se der git status, nada mudou aqui. Mas se a gente voltar aqui, agora aqui no remoto, der um F5, aí legal. Então aqui ele já enviou as alterações para o remoto. Então tá aqui, ó, nosso index lá no repositório remoto. Agora o arquivo agora, ele estava somente aqui no repositório local. Agora a gente conseguiu enviar ele lá para o servidor remoto. Bacana, então vamos voltar aqui. Então a gente já enviou as alterações para o remoto. Agora aqui vem uma questão aqui que às vezes gera bastante dúvida, confusão, é a parte de conflitos, né? Que acontece basicamente quando a gente altera uma mesma linha, né? Então, então a gente no repositório local altera a linha aqui, por exemplo, do index, né? Faz o commit, faz a alteração e alguém altera o remoto também, essa mesma linha aqui, né? Então, se a gente colocar, por exemplo, página, se eu colocar aqui no local, página home editada no repositório local e alguém adicionar alguma coisa nessa mesma linha lá no remoto, quando eu for baixar essas informações, ele vai dar conflito, ele não vai saber o que manter nessa linha, se é a alteração que eu fiz no repositório local ou se é a alteração que está vindo do repositório remoto. Então vamos fazer vamos forçar esse conflito para a gente entender como que a gente resolve esse conflito. E conflito é algo normal no Git e a gente vai ver agora como resolver ele. Não que seja um defeito do Git, isso aqui, outros controles de versão também tem essa funcionalidade para você conseguir resolver esses conflitos. Então vamos lá. Então, alterar o índice HTML no remoto. Então, a gente vai alterar. Deixa eu copiar isso aqui porque a gente vai colocar. Então, vamos aqui no remoto. Aqui a gente consegue clicar aqui no index. E aqui a gente tem um botãozinho aqui, ó, de
de um lápis, a gente consegue editar aqui. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, alterado no remoto. Então, estou alterando essa linha, eu adicionei alterado no remoto. E aqui é um commit mesmo, isso é importante. Então, no remoto, a gente tem todo o gerenciamento do Git no projeto, assim como tem no local. Então, no remoto aqui, ó, a gente consegue estar alterando o arquivo e aqui a gente vai fazer o commit, né? Lá no remoto. Então, vou dar um commit aqui. Coloquei essa mensagem, que seria o nosso "-m", commit. Legal, então já fiz o commit. Uma coisa interessante aqui é que se a gente clicar aqui em code, a gente vai ver que aqui, ó, a gente tem dois commits, né? Então, o commit inicial, e isso aqui também é muito legal, porque quando eu dei o push a partir da minha máquina, do repositório local, ele enviou o commit, ó, então fica registrado todo o histórico do commit também lá no remoto. Então, se a gente voltar aqui, ó, nesse exemplo que eu coloquei, então, inicialmente estava assim, ó, né? Não tinha isso. Na verdade, estava até assim, vou deixar exatamente como estava. E, na verdade, nem tinha isso, né? A gente criou o arquivo, quando a gente deu o index.html, né? Quando a gente deu o commit, ele criou essa entrada aqui, que a gente consegue ver aqui pelo git log, que é esse daqui, ó. Então ele criou o commit no git. Aí o que a gente acabou de fazer, depois que a gente fez o push, aí esse commit, ele foi enviado também lá pro repositório remoto, né? E o que a gente fez agora, a gente foi lá no remoto, aqui em cima, criou outro commit remoto, no index.html. Então ficaram esses dois commits aqui registrados. Bacana? Então aqui a gente já fez, alterou. Agora vamos alterar a mesma linha no local. Então vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, isso. Então vamos alterar aqui o arquivo index. Deixa eu ver aqui. Explorer. Deixa eu pegar o index aqui. No Explorer, deixa eu abrir aqui a janela do Explorer. Eu vou editar ele com bloco de notas. Então deixa eu editar aqui. Bloco de notas. Então aqui eu vou colocar alterado no local. Vou salvar. Fechei. Eu vou voltar aqui. Se eu der um git status agora, eu vou ver que tem uma modificação. Então aqui eu vou dar um git add. Para incluir esse arquivo aqui para a gente comitar. Sempre que a gente for comitar, a gente tem que dar um git add para incluir esse arquivo para ele ser comitado. Então, vou dar agora um git commit -m. Aqui. Deixa eu ver. Então, aqui eu vou até copiar aqui o que eu coloquei. Então, seria o commit 2, né? Então, legal. Se eu der um git status agora, não tem mais nada. Então, aqui, nesse momento, a gente tem o nosso repositório remoto com uma alteração no index, né, que eu coloquei alterado no remoto, e a gente também tem aqui no repositório local alteração na mesma linha com a mensagem alterada no local, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou tentar agora baixar as alterações do remoto para o meu repositório local. E isso deve gerar um conflito, porque a alteração foi na mesma linha e ele não sabe qual texto manter. Então aqui se eu der um git
no caso agora é pull, né? Git pull, que seria o comando para baixar do remoto. No caso, o remoto seria o orange, que a gente mapeou, e do main, da branch main. Pronto, agora aqui ele falou que tem um conflito, ó, aqui no arquivo main. Aí ele até fala, ó, para resolver esse conflito, commit o resultado. Então, se a gente agora voltar lá no arquivo index e editar ele, olha só o que o Git fez, olha que interessante. Aqui ele está dizendo que a nossa alteração local é essa daqui, ou seja, essa setinha aqui, né, para a esquerda quer dizer que a alteração local é essa daqui. E o que tem no remoto é o que está aqui embaixo dessas linhas. É isso aqui. Então a gente aqui tem que dizer para ele o que a gente quer manter. Então a gente basta ajustar aqui, alterado no local. Eu vou até colocar assim, ó. E no remoto. E apagar aqui. Se eu der um Ctrl S para salvar, fechar. Se eu voltar aqui agora e der o git pull, então ele... Ah, tá. Na verdade, antes do git pull, como a gente alterou o arquivo, então a gente tem que dar um git add e um commit, né? Que foi o que até que ele sugeriu. No caso aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui na anotação. Vamos colocar aqui, então até coloquei resolvendo o conflito. Se eu der então vou dar um commit, se eu der um git status, agora sim tá tudo ok, não tem nenhuma alteração pra gente incluir. Então agora sim vamos dar um pull para baixar qualquer alteração que tenha lá. Então, legal. Então aqui a gente já resolveu esse conflito. Agora a gente consegue enviar essas informações lá para o remoto. Porque aqui ainda, ó, se a gente voltar aqui no code, ó, aqui tem 2 commits ainda, né? Então a gente tem o commit 1, index, e o commit to remote, né? Então só tem esses dois no remoto, né? E aqui, ó, se a gente der um git log, ó, então a gente aqui tem o... Deixa eu aumentar aqui. Então aqui a gente tem o commit 1. Depois a gente tem o commit que a gente fez, commit remoto. E tem o commit 2 e o commit 3, que é esse que a gente acabou de fazer aqui. Só que no remoto ainda não tem esse commit 3, né? Então, na verdade, inclusive esse commit 3, ele teria que estar aqui, na verdade, né? Não seria nem isso aqui, seria isso aqui, ó, o correto. Vou arrumar aqui. Né? Então, teria aqui o commit 3. Para isso, para enviar esse commit que só está no local pro remoto, a gente teria que dar agora o git push. Então, seria git push origin main. Dá um enter. Agora ele vai mandar as informações lá pro remoto. Então, se a gente voltar agora aqui no remoto e der um F5, olha que legal. Ele só, ó, ele não só incluiu, né, esses dois, como esses outros dois aqui, ó, o commit 2 e o commit 3. Então aqui a gente tem, ó, o commit 1, o commit remoto. Então tem um commit 1, commit remoto. Até coloquei aqui em ordem, ó, né, que a gente fez. E o commit 2 e o commit 3.
Então aqui também a gente tem o commit 2 aqui no remoto. Legal? E aqui, se a gente voltar aqui pro repositório local, vamos dar aqui um git log. Então aqui a gente tem o commit 1, commit remoto, commit 2, commit 3 e o commit 3. E aqui, vamos ver, commit 1, commit remoto, commit 2 e commit 3. Então temos 4 commits no remoto e 4 commits aqui no local. Então as árvores, né, que a gente chama, aqui a árvore da branch, na verdade agora eles estão exatamente iguais, né? Vou até copiar aqui, ó, aqui para baixo. Então agora eles estão iguais. Opa, deixa eu copiar aqui. Bacana. Vou voltar, então aqui a gente já fez essa última parte. Um recurso aqui interessante, se a gente clicar nesses insights aqui, ó, em clicar em network, aqui ele mostra GitHub, ele mostra aqui um resumo aqui dos commits, né? Então, um gráfico, na verdade, né? Então aqui você tem aqui o commit 1, aí aqui ele tem a parte do remoto, né? Que a gente mandou pro remoto, ó, commit remoto. Aí tem o commit 2 e aqui tem o commit do resolvendo conflito. É uma forma gráfica da gente conseguir visualizar os commits. Bom, o vídeo por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia o Git, ou se você não conhecia, se as explicações aqui foram suficientes, ou se ficou alguma dúvida. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos num próximo vídeo que a gente vai falar sobre branch, né? Então hoje a gente criou o repositório local, repositório remoto, fizemos alterações em ambos, né? E sincronizamos essas alterações entre os dois repositórios. E isso tudo na branch main, né? Que é a padrão e a principal do Git. No próximo vídeo eu vou explicar como é que a gente faz para criar outras branches para fazer desenvolvimento paralelo à branch main. Legal? Então espero você no próximo vídeo. Um abraço e até mais.